Iniciando mais um vídeo, esse tem por tema as urgentes e necessárias conquistas diárias. Mais uma vez agradeço muito a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm compartilhado os vídeos, se inscrito em meu canal do YouTube. Se você gostou do vídeo, deixe um like, isso sempre é bem interessante. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Uma das grandes dificuldades encontradas na atualidade é manter-se ligado às mudanças que ocorrem rapidamente. Falamos das conquistas tecnológicas, das transformações comportamentais da humanidade. Se das coisas materiais temos problemas para entendimento, das coisas espirituais cresce ainda mais a necessidade de esforço e boa vontade para isso, pois somos espíritos ainda em processo de desenvolvimento. Estamos ainda muito ligados à matéria, sem conseguir enxergar as coisas da espiritualidade, e ficamos sem entender que somos filhos de Deus e que Deus é um Pai de justiça, amor, misericórdia. Que nós no momento estamos encarnados, usamos um corpo material, que com o passar do tempo vai perdendo o seu vigor, vai modificando-se, vai envelhecendo e, como consequência, nós vamos mudando a nossa forma. Mas é necessário que nós nos espiritualizemos, entendamos que somos espíritos imortais e que Deus é bom, é Pai, mas claro, Ele espera que cada um de nós cumpra aquilo que precisamos cumprir. E falar que Deus é um Pai de justiça, amor e caridade é uma verdade que estamos ainda longe de compreender e que é Ele que nos dá todas as oportunidades para que sejamos felizes. Ocorre que cada um de nós enxerga Deus de acordo com a sua bagagem espiritual, existindo assim aqueles que não o compreendem, o que é o caso de uma parte bastante grande, dos espíritos encarnados no planeta Terra. Quando Moisés recebeu o Decálogo, os 10 mandamentos, contendo as regras morais, ele trouxe junto o esclarecimento de que havia apenas um Deus, Criador de todas as coisas, e que esse Deus era inclemente, impiedoso em relação aos que não lhe obedeciam. Não havia perdão, apenas castigo. Esse Deus vingativo, que na realidade nunca existiu, é falta de compreensão mesmo, ele seria substituído de forma definitiva pelos ensinamentos trazidos por Jesus, que espalhou o amor entre os habitantes do planeta, vivenciando com suas lições que Deus é Pai, é justo, é bom, é misericordioso, quer o nosso bem, nos ama de forma incondicional, não nos castiga em momento nenhum. Nós é que nos castigamos quando saímos fora das leis divinas, ou seja, quando fazemos coisas que são erradas. Nós é que nos castigamos. Se eu sei que, se eu colocar a mão no fogo, eu vou queimar, se eu fizer isso, não é Deus me queimando, é o fogo me queimando, e eu sofrerei por isso. Os alicerces desse reino divino seriam definidos e delimitados pelo exercício do amor, que deveria se estabelecer entre todas as pessoas. Então aquele Deus vingativo, infelizmente, permanece ainda dentro de parte dos corações, apesar das lições de amor trazidas por Jesus. Muitos ainda acham que Deus é que castiga. Aliás, não sei se ainda é, mas houve um tempo em que era muito comum, na educação dos filhos, os pais dizerem assim: não faça isso porque Deus castiga. Isso não é uma verdade. Era uma forma que os pais tinham
de colocar medo nos filhos. Mas isso ao mesmo tempo nos trazia um problema muito grande, porque a gente, ao invés de entender Deus e amar Deus, a gente passava a temer Deus. Por isso que eu, particularmente, muito embora faça parte de uma outra geração, eu nunca disse para o meu filho que Deus castigava. Felizmente eu já tinha entendido que Deus é bom, muito embora eu não seja ainda bom. Estou a caminho disso, mas eu ainda sou um espírito imperfeito. A falta de compaixão, de respeito ao próximo, a inexistência da paciência, as agressões verbais e físicas, os atentados contra os próprios familiares, são provas de que ainda permanecemos acreditando que, ao tomarmos qualquer decisão que contraria as leis divinas, estas não irão acarretar débitos em nossa conta corrente moral. Basta apenas, acredita-se, justificar as nossas ações, tal qual se fazia no tempo de Moisés. Lá se vão 4.000 anos, onde o que valia era pagar o mal com o mal, e ficávamos quites. Era a chamada lei de Talião. Aquilo que alguém me faz, eu tenho direito de fazer com o outro também. Esse ensinamento era para o povo daquela época, mas que ainda é utilizado nos dias atuais. Jesus nunca nos ensinou isso. Jesus nos ensinou que, quando alguém te fizer o mal, lhe pague fazendo o bem. Se alguém lhe bater numa face, conforme Jesus disse, ofereça a outra. Jesus não falava no sentido material, bater na cara, mas era no sentido moral. Se alguém lhe ofende, não ofenda de volta, porque senão você estará fazendo exatamente o que o outro está fazendo. Deus é sempre Pai, porém temos que caminhar sobre as suas leis, perfeitas e racionais. E o que fizermos, temos que dar contas. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ensinamento de Jesus, na parábola do semeador. Somos livres para semear, mas temos a obrigação de colher aquilo que plantamos. Jesus veio ensinar a lição imortal de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que carrega em seu bojo todos os ensinamentos e os nossos deveres de espíritos criados para alcançar a harmonia, a paz e o amor. Sabemos que seguir os ensinamentos de Jesus é muito difícil ou não é nada fácil. Mas é necessário iniciar os primeiros passos para vencer as nossas imperfeições. Porque Deus não dá a nenhum de nós, os seus filhos, nenhum trabalho superior às nossas forças. Portanto, se a minha vida ou a sua vida está difícil, lembre-se que somos capazes de superar essas dificuldades. Porque é Deus quem nos quer melhores. É Deus quem faz e fez as suas leis. E as suas leis são perfeitas. Não são injustas em nenhum momento. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ensinou que se reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz em vencer suas imperfeições. Observemos que o codificador do Espiritismo nos fez raciocinar para que devemos nos esforçar e que isso já nos servirá de estímulo para saltos mais elevados, o que inevitavelmente deve ocorrer. Afinal, estamos agora aqui, nessa escola bendita, que é o planeta Terra, exatamente para isso, crescer espiritualmente e intelectualmente. Agindo com firmeza, certamente enfrentaremos as dificuldades do cotidiano com muito mais otimismo e com a certeza de que tudo passa e somente o bem prevalece. Então as tempestades, por mais difíceis, terríveis e destruidoras que elas possam ser, elas acabam. Estou falando das tempestades físicas.
por mais devastador que possa ser um terremoto, ou uma tempestade, ou um ciclone, ou algo parecido, ele vai passar. Vai deixar um rastro? Vai deixar um rastro, sim, certamente. Mas é como a nossa própria vida. As grandes dificuldades pelas quais nós passamos vão deixar um rastro que nos fará refletir sobre a necessidade de não repetir aquilo que tenhamos feito, porque aquilo trouxe dores, trouxe infelicidade. Assim, prevalecerá o entendimento, a harmonia, o respeito, fazendo aflorar eternamente o amor ensinado por Jesus. Então nós temos que entender que é necessário que nós trabalhemos diariamente para que nós conquistemos a nossa melhora. Porque aqui estamos encarnados mais uma vez exatamente para isso, para nos melhorarmos, e estamos recebendo de Deus oportunidades para isso. Pensemos nisso, pensemos sobre isso. Se você gostou do vídeo, faça um comentário, deixe um like. Não gostou, deixe um dislike. Se você quiser compartilhar o vídeo, fique à vontade. E se você puder, se inscreva aqui em meu canal do YouTube. E mais uma vez, lhe digo, fique bem, fique em paz.